Vamos a mais um tutorial do Sonar 1 e 2, hoje com a parte 28, né, desses tutoriais, hoje falando sobre filtro como um todo, que eu podia falar local, não, passa alta, passa baixa, não, vamos falar filtro como um todo, que é a ferramenta, é a primeira ferramenta usada, que foi usada na masterização. É essa ferramenta, e hoje eu vou ser até advogado dela, porque ela é injustiçada, porque quem fala de áudio, quem comenta sobre áudio, ninguém fala dessa ferramenta, que ela é crucial para que a mixagem e a masterização saia a contento, que ela saia de forma profissional. Então nós vamos falar dela, vamos mostrar o uso dela na prática e vamos começar, que muitas vezes não gosta, né, que a gente começa a contar a história, mas a história faz parte do áudio. Então vamos falar a história dessa ferramenta bem rapidamente, que nós temos que fazer um tutorial bem reduzido para não ficar chato. Então sabemos que o que? Na época do vinil, o que nós tinha assim, um problema muito grande, que eram os graves e os agudos, como acontece até hoje. É tanto que a masterização de 1960, quando começou a usar essa ferramenta, até hoje é a mesma. Usa a mesma metodologia, embora ninguém comenta, mas se usa essa mesma metodologia dessa ferramenta. É tanto que ela é a primeira na cadeia na masterização. Ela é a primeira na cadeia da masterização, porque é ela que abre o som, né? Tira todos os ruídos excedentes para que o som toque limpo e transparente. Então, nos aulos tempos do vinil, né, o que acontecia? Nós tínhamos o grave, que era um grande problema, porque o grave, como já foi dito em outros tutoriais, o grave ele é o que? Ele é pesado, ele é denso, né? Ele ocupa demais espaço, e esse espaço não é só na parte virtual, né? No passo físico, mas também no espaço físico, sim, do vinil. Naquela época, mesmo hoje, se você tiver um arquivo e tirar os graves, né, o baixo, o bumbo, você vai ver como diminui demais esse arquivo, porque o grave, ele ocupa demais espaço. Então esse era o grande problema quando se iam fazer o LP, porque quando fazia o LP tinha que botar às vezes 10 músicas, quando começaram a botar 10 músicas, falaram, caramba, não cabe, porque o grave ocupava muito espaço. Se formos vermos lá no passado, o que se fazia? As músicas lá do passado, o camarada começava geralmente com a introdução do piano, e o artista cantava em cima da introdução, lá na frente, que entrava a bateria, que entrava o baixo, e sem fazer graça, era aquele baixo redondo, só aquela tríade, e nas partes principais, que na verdade nos pontos básicos era só a tônica, né? Era tum, aí tum, 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 aí tum. Consegui ter espaço para botar todas as músicas, porque o grave era um grande problema. E graças ao filtro que foi usado nessa época, um grande cara teve essa sacada, um filtro, reduzindo as frequências do grave. Porque nós sabemos que se formos agora, vamos começar, dentro dessa história, nós vamos começar a entender melhor como funciona isso. Nós vamos ver o quê? Que todas as frequências, ela não tem só a tônica, como já foi dito em outros tutoriais, só estamos fazendo aqui um resumo do resumo, né? Então a frequência tem a tônica e tem as suas oitavas que vão se formando. Isso aí é Pitágoras, né, que fala sobre o campo harmônico, onde cria o harmônico da música, onde isso aí que dá o timbre. Isso tudo já foi dito, não vamos entrar nesse assunto mais. Então sabemos que muito desses harmônicos que o instrumento, por exemplo, o baixo, às vezes vamos botar um baixo na casa, esse baixo, o timbre dele é na casa, vamos dizer, dos 70 Hz. Mas a tônica dele é em 70 Hz. Mas se você for ver no analisador de frequência, como nós podemos ver, lá na frente vamos ver, o que acontece? O som, ele vai tanto para a parte, vamos botar assim, os extremos, né? A parte aguda, como ele se espalha para a parte, que isso que cria, né? Aquela lei o som, ele é a tônica, depois dobra na metade do dobra, depois vai a sua oitava. Nós não vamos entrar a quarta, depois da oitava, não vamos entrar nesse detalhe tão técnico. Então, a grande sacada do filtro foi o seguinte, viram o seguinte, caramba, nós não precisamos, se a tônica do baixo, ela é 70, nós não precisamos de 40, de 30, porque até que isso também sujava a música, porque isso na verdade já não era subgrave, já não era o grave, você precisa do grave na música. Agora, há uma ressalva que não me joga em pedra. Tem casos, como na música dance, na técnico, que o grave é bombeado. É tanto que esse tipo de música é usado em casa de show, onde tem aqueles alto-falantes grandes para poder ter esse bombeamento. Desculpa estar falando errado, é assim que eu estou fazendo isso muito com pressa, tá? Esse tutorial é na pressa mesmo, porque eu estou muito ocupado essa semana, então tenham paciência, mas vamos lá. Então, para evitar esse problema. Então, o que fez? Cortava-se
o grave. Esse excedente do harmônico da tônica se cortava o excedente também da parte aguda, porque no final ficava muito chiado naquela época. E como hoje, tanto que hoje, se você olha na mesa lá com tudo em silêncio, você vai ver que está lá o LED, está lá em 10, como já falamos lá sobre gravação, até onde deve ficar, não vamos falar disso. Mas você vai ver que sempre haverá ruído, tanto o ruído do seu PC, como o ruído do próprio ambiente externo, que sempre vaza. E essa ferramenta foi a ferramenta que conseguiu fazer isso. E mais ainda, em 70 descobriram essa sacada, que fizeram o quê? Dava, por exemplo, em 70, dava o corte, porque essa ferramenta ela tem uma propriedade muito interessante. E o que é interessante nisso? Ela dá o corte, aonde ela dá o corte, ela dá um aumento de ganho. E fora desse corte, na parte que você não quer, ela vai dando quedas, né, de menos 12 por oitava. Mas não vamos também chegar na parte técnica disso. Nós vamos ver isso tudo na prática sobre essa ferramenta. Então, começamos a falar sobre a masterização, nós vamos falar ela dentro da mixagem também, como ela funciona. Então, até hoje em dia, porque quando fizeram o disco de ser o CD, de início, o que se fazia? Pegava o vinil e simplesmente transferia-se para o CD. E em 70, como eu falei, viram o quê? Que quando fazia isso, eles davam um ganho a mais nesse 70, que era a tônica do baixo, vamos botar o baixo, o bumbo, né, para dar aquele punch, porque as empresas como a Monton, naquela época queria quê? Os artistas queriam isso. Aí começou realmente a masterização, e ver com uma ferramenta simples, que na época era uma ferramenta, né, soft. Hoje nós temos ela, em soft antigamente era hardware. Então hoje nós temos ela no seu computador e ver que as empresas se preocuparam, é tanto que você vê a Wave mesmo, tem filtros específicos como filtro, porque o filtro nada é do que um EQ, mas um EQ com a função de não passa nada daqui para lá, não é isso? Tem essa função básica. Então eu vou mostrar isso aqui na prática, a partir de agora. Espero que todos tenham entendido até aqui sobre essa ferramenta, né, que eu nem falei tudo que eu deveria falar. Hoje em dia ela é muito usada e ela não é divulgada, não sei porquê. Muito usada para quem usa música eletrônica, por exemplo, os síntese, para criar aqueles sons, é feito tudo em cima de filtro. Como é usada pela rede telefônica, por exemplo, para a voz, se usa filtro de corte para que fique só a voz e corte um pouco do grave porque na parte a gente tem, como já falei lá sobre a banda crítica do ouvido humano, falei sobre que a parte dos médicos a gente escuta mais, então eles cortam os graves e parte do agudo para ficar mais a parte média, que é o interessante da fala, porque no telefone importa a fala, para ficar mais legível, mais claro o som para quem ouve. Ela é usada na masterização, como já estamos falando, na mixagem, como vamos falar ainda, e é usado nesse synths para criar sons muito... Só a única coisa que eles falam do filtro muito é nessa parte, quando você usa muitos filtros, que não vamos entrar nessa parte, para criar sons para quem usa mais hip hop, técnico e dance. Então vamos agora, estamos com o nosso sonar aqui aberto, vamos abrir essa ferramenta, o primeiro dela, vamos escolher qualquer instrumento aqui. Vamos escolher, eu já deixei aqui uma bateria muito mal gravada, com muito vazamento. Essa bateria ela está com muito vazamento. E vamos ver como ela é importante, não só, embora era para falar sobre masterização no caso, né? Senão eu já estou pulando agora para mixagem. Então vamos voltar à masterização. Então, como se usavam e se usa até hoje, ela é a primeira na cadeia da masterização. Como se usa? Você vai pegar aqui, vamos pegar um filtro aqui, vamos usar um da Wave mesmo, vamos ver. A Wave é o R, né? Vamos aqui até a letra R, só um minuto, porque quando eu botei aqui, agora o Wave está vindo nesses pacotes, o pacote vem com lotado de produtos. Bom, já chegamos aqui ao R, vamos pegar aqui um R2 mono e vamos supor que nesse caso aqui nós estamos já com a master, não estamos aqui, nós na verdade é a parte de mixagem, mas vamos fingir que nós já exportamos todo esse áudio consolidado, já editamos, e ele voltou e é esse áudio aqui, né? Então, o que hoje em dia se faz para ver a importância dessa ferramenta? E ela é a primeira na cadeia. O que se faz? O corte do grave. E vocês podem ver que você usando especificamente filtros, não o EQ, que o EQ também você faz isso, você tem cortes mais, fechado, você tem um corte mais preciso. No grave, porque o grave ele também já foi dito em outros tutoriais, né? Vejam lá,
Eu falei que o grave, ele na música, ele pro cérebro, ele é bem aceito. Então, todo mundo gosta de ouvir o grave. Ele vem com essa curva, que é o quê? Ele, de atenuação. Ele, se eu, por exemplo, estou cortando aqui em 90, aqui, vamos botar 90, tu vê que é em 90, mas ela vai dando uma curva, ó, em 90, entendeu? Ela dá aquela curvatura de atenuação. Ela vem atenuando, atenuando, atenuando. E geralmente, menos 3 a menos 6 decibéis. Isso não vamos entrar em muito mérito aqui. Bom, então, veja. Então, o que se faz hoje em dia? A primeira coisa. Dá um corte nos graves, geralmente de 20 Hz a 30. Por quê? Esse áudio que está aqui, depois até do 30 mesmo, ele é o quê? Ele não é grave. Na música, na sertaneja, forró, chachado, baião, balada, pop, rock, você não precisa do subgrave. Você precisa do grave da música. Então, já que você precisa, e no fim, então você vem de 30, pode começar de 30, que não tem pecado algum, ou vem diminuindo 25, isso aí conforme você vai escutando e vai vendo o que é melhor. Isso aqui na masterização. Aqui você vai vir até a casa 2, não é isso? Ó, 16 kHz. Como a aula é rápida, eu vou botar aqui, mas é 16 kHz, não vou botar. Já botei, exato. Pronto. Que aqui, depois dos 16, na verdade, também, que chama tem o infrassom, né? O infrassom tem o... Não vamos entrar nesse detalhe que já foi dito lá nessa coisa quando eu falei sobre frequência. Então, é a parte que fica o quê? Depois de 16, só ruídos. E essa foi a grande sacada. Só que essa sacada aqui é feita nos dias de hoje, porque nos dias digital você tem mais espaço para trabalhar. Você tem mais espaço para trabalhar, por essa forma. Porque lá naquela época da outra masterização, não, eles vinham cortando até chegar perto do baixo, né? E hoje em dia... como eu sou um amante do áudio, eu começo a falar de um assunto, já ia entrar em outro, eu ia falar sobre já ia entrar sobre mixagem, falando de hoje em dia de técnicas. Então, a primeira técnica se usa é essa. Então, esse é um tipo de filtro. Como existe vários, vamos abrir aqui outros tipos de filtro, existe vários tipos de filtro. Como você também pode usar, vamos botar aqui, por exemplo, um top. Você pode usar um equalizador, também ele é um filtro, mas só que vocês vão ver uma coisa, nesse aqui ele até que é bom dessa firma, que você chega aqui, você vai dar um corte, tá vendo? Ele é também muito preciso, vê que o corte dele é super reto, ele é um corte mesmo. Tu chegar lá, aqui ó, tu vê que o corte é super reto. Mas já, se você pegar outros tipos, vamos pegar aqui outros tipos de EQ para fazer, ele já não é tão... desculpa, aqui é alta. Você mesmo, se tu puxar o EQ, ele faz dar ganho, na verdade, entendeu? Ele dá ganho. Então, vê que aqui ele só atenua, na verdade. Ele não dá aquele corte quando você usa o EQ básico. Certos tipos, que você vê que tem outros que são mais, como no caso esse daqui da Sonos, ele não é muito aconselhável. Embora quando você usa filtro, use filtro. Use específico, como é o caso da Wave. Temos vamos aqui abrir outro aqui temos aqui da Produção, que temos aqui, ó. Tem inclusive lá em cima, aqui já é um filtro que não tem a visualização. Você vai falar, eu quero um corte de frequência, né? Vamos dizer, qualquer um aqui, 38, pronto. E é 100% de corte, aí você vai dizer a quantidade, tá vendo? De high pass, ó. E quanto você vai querer olha lá, se é 12. E aqui é a ressonância que vai causar, o que quer dizer, é o tipo do ganho que ele está dando em cima da tônica onde está o corte. Então, há vários tipos de filtro, que se a gente começar a falar muito sobre filtro, embora hoje eu estou com um advogado dele que eu acho ele injustiçado, o filter, né? Se quiser falar assim, chama de filtro. Então, o filtro passa alta e passa baixa, como tem filtro para todos os gostos. Ele é muito importante. Vamos agora, para a gente terminar esse módulo, para a gente não ficar chato, vamos fechar aqui esses outros aqui, vamos aqui escutar
O filtro também, ele tem uma facilidade, vamos falar agora na mixagem. Por exemplo, eu tenho essa caixa aqui que vamos botar para tocar e vocês vão ver que foi uma caixa que não houve muito cuidado na gravação dela, então houve um vazamento muito forte de vários elementos, como o caso do bumbo, olhe bem. Você note que ela está pegando muito bumbo. No caso aqui, o que eu faria então para ajudar? Eu já falei no tutorial de gate, né? Nós falamos lá como limpar, no caso, gate, para tirar um vazamento, por exemplo, da caixa, de voz, de outras coisas. Falamos sobre vazamento lá e como utilizar. Essa ferramenta, e eu falei também no gate, que o gate para ser utilizado, eu falei sobre o sinal D. Sinal fonte e sinal em relação a sinal e ruído. Então, se você tem a fonte, que é o sinal principal, ele tem que estar numa altura boa. E o ruído ou o vazamento tem que estar mais abaixo para que a gate atue, né? Então, no caso aqui, por exemplo, vamos supor que o bumbo, ele está um pouco acima do normal, como está aqui realmente. Então, o que eu vou fazer? Eu usando, nesse caso aqui eu não ia precisar de nada daqui, vamos desfazer. Eu usando o filtro, o que eu ia fazer? Eu ia tirar, já sei que é a caixa, então aqui é aquela coisa que você tem que conhecer. Tu fala assim, bom, eu quero tirar daqui o quê? Isso aqui é a caixa, então eu não preciso do som do bumbo. Então o que eu vou falar? O som do bumbo, ele é de que região? É da região grave. A caixa é de que região? Dos médios para lá, é isso? Para baixo. Então eu vou tirar o máximo de grave que eu já estou começando a fazer uma limpeza. Então vamos ouvindo. Veja. Agora, ó. Agora botando, ó. Veja que com isso eu já consigo amenizar o bumbo, facilitando a vida de quem? Gate, se fosse para fazer aqui uma limpeza de vazamento. Então, vê uma das utilidades dessa ferramenta como é importante. Outra coisa que ela pode ser usada, e usa-se também, que também já não vamos falar de critério de gravação, você pode usar, é muito usado também no critério de gravação, até para evitar muito vazamento, você diminuir o vazamento de certos instrumentos. Mas não vamos entrar em gravação, vamos falar sobre o assunto seria mixagem e masterização, vamos falar só sobre esses dois assuntos. Outra forma de usar gate é o seguinte, você tem uma mix, como no caso aqui, que tem milhões de instrumentos. E já foi dito isso lá naqueles tutoriais, nós falamos sobre o efeito de frequência e mascaramento do som, né? Para quem não viu os tutoriais, eu vou falar rapidamente que é o quê? É quando você, por exemplo, grava um violão, aí grava um violão base, grava ritmo, depois grava um violão dedilhado, tu grava muitos instrumentos que pertencem a uma classe de timbre, que pertence à mesma classe de frequência. O que tende um a mascarar o outro? Isso já foi dito lá. Então, uma forma de você criar buraco ou criar espaço, porque a mixagem nada mais é do que realmente é aquele palco. É um palco onde você tem que arrumar lugar para botar físico, para colocar um baixista, a bateria, colocar todos os instrumentos ali em cima. E se tem 500 músicos, você tem que se virar para consertar isso aí. Então você vai ter que arrumar espaço para os 15, embora isso é uma maneira errada, porque o certo é você fazer uma produção controlada, que um dia nós vamos falar sobre isso, né? Por isso que tem a pré-produção, um dia nós vamos falar sobre isso. Mas se for, e como em muitos casos acontece comigo, que a pessoa chega, eu quero isso, quero aquilo, tá pagando, e às vezes a gente não pode falar que não, vai enchendo uma mix de instrumentos sem se preocupar se aquilo vai trazer mascaramento ou não. Então essa é um salvador. Por quê? Você vai pegar e classificar os instrumentos. Você pode classificar o instrumento seguinte, os instrumentos graves, quem são? Então eu não vou, nesse caso eu não vou usar, né? Eu posso usar até o filtro para quê? Cortar até 30 no caso, porque daqui para lá, como eu falei, vem o quê? O subgrave, que eu não preciso, né? No bumbo, no baixo. Então eu não preciso, vamos botar assim. Então eu já corto aqui, lá eu corto, volto a cortar o quê? Também o 16.
kHz, que eu também não preciso desse ruído que fica aqui sobrando no final. Se você botar qualquer masterização num analisador, você vai ver que existe já esse corte nas profissionais. Você vê que existem esse corte aqui, desculpa o meu erro de português. Nesse caso aqui, nós estamos aqui, então vimos como resolveu. Então, no caso de uma mix, você vai chegar o quê? Vai chegar, por exemplo, no violão base e vai fazer o quê? Você vai, assim fazem muito, isso aqui é uma técnica, não é daqui, de fora. Eles pegam o violão e vem trazendo, e vai ouvindo o violão. Você vai ouvindo esse violão, vai ouvindo, quando você sente que ouve ele solado, senhores, ele solado, como se fosse essa caixa aqui. Eu trago essa caixa aqui solada, certo? E toco só ela, venho trazendo, se no caso, vamos supor que já não é caixa, é um violão, venho trazendo até que eu sinto que houve uma alteração no som. Falei, opa, aqui eu paro. E volto 15%, certo? Volto 15%. Com isso, o que eu consigo? Ó, já fica um buraco que é aberto que já para um outro instrumento. O mesmo eu faço daqui para cá, vem trazendo. E isso é uma solução de emergência. Tu vai chegar no outro violão e vai fazer isso. Porque depois você teria que fazer uma equalização criativa para que mudar um pouco os timbres, né, e arrumar um palco sonoro. Mas esse aqui já ele teria uma preparação para tal. E assim você vinha sucessivamente em todos os instrumentos, cortando tudo aquilo que não era necessário para aquele instrumento, que eram simplesmente as ressonâncias, que não há necessidade. Outra coisa, primeiro tu vai falar assim, porque se você for, para quem já fez compressão em paralelo, sabe que eu vou falar um dia sobre compressão, sabe o que eu estou dizendo. Você vai pegar a voz, clona aquela voz, vai botar a segunda voz, você vai meter um filtro, não é isso? Corta todo o grave do filtro, deixando só a parte quando o cantor ele não tem aquela, como eu, que não consigo falar direito, tem a língua presa, ele não tem assim, você não consegue ouvir a voz, a letra com clareza. Então você vai puxar isso aqui até o ponto da parte que fica geralmente, né? Fica aqui na parte mais aguda, que fica a parte de clareza da voz. Tu vai chegar nessa parte e vai cortar todo o resto nessa segunda, não é na voz principal, isso aí já na cronada, na voz de baixo. E depois que você fez esse processo, você vai subcomprimir e vai tocar as duas juntas. Aí tu vai vir aqui, vai medindo o volume, que o assunto não é compressor, não vou chegar lá, senão o negócio funciona e enrolar. Mas não é assim que se faz? Então você vai falar assim, poxa, mas eu pego o violão, fica o som não vai ficar feio, que você vai sentir quando houver alteração e vai puxar outro. Como você está, se tu está fazendo isso, é porque existem vários instrumentos. Então, quando todos os instrumentos se entrarem e começarem a tocar, o que vai acontecer? Vai completar toda a gama de frequência, não é isso? Da música, e com isso vai se fechar todos os buracos. Então um instrumento vai começar completando o outro e o som vai ficar puro e lindo, e você não vai ter problema de mascaramento, cancelamento de fase. Então, senhores, eu gostaria de falar que teria muito mais coisa a falar, como o uso do filtro, que não é só aqui, vocês podem usar em outras coisas, mas senão vai ficar chato. Eu acho que já passou até do tempo, que eu não estou contando o tempo, mas eu acho que do jeito que eu já falei demais, até com a garganta seca e rápido, que eu estou tentando correr para passar o máximo de conhecimento que eu puder passar em pouco tempo. Então, falei sobre masterização, falei sobre a mixagem. Eu acho que não faltou nada. Sempre falta alguma coisa. Está faltando algo, tá? Só que ainda tem muita coisa para se falar. Mas, bom, falamos um básico. O resto, vocês vão com o tempo, nós vamos... Com o tempo eu vou lembrando, talvez faça até um outro tutorial dessa ferramenta, que ela é tão injustiçada. Senhores, peço desculpa a todos pelo meu erro de português, que é de forma rápida, mas olha, é de coração que eu faço isso, né? Não ganho nada com isso, eu faço isso de coração mesmo. Obrigado a todos que mandam incentivo, porque esse sim é meu melhor pagamento. São os incentivos, as pessoas que estão vendo que eu estou sendo útil. Se eu sentisse que eu não estava sendo útil, eu tinha parado, mas eu senti que a pessoa for útil, como diz aqueles caras da Bíblia. Se tiver uma pessoa naquela cidade que for... se não tiver pecado, vai queimar a cidade, senhor? Não, então é meu caso. Se eu puder estar ajudando a uma pessoa, para mim eu já estou feliz. Como eu já vi que estou ajudando a várias, estou muito feliz. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem estamos aqui com mais um tutorial. Procure ver os outros também, que é de muita importância, que muita gente fala que eu não falo de masterização e mixagem, mas no fundo eu venho durante todos esses tutoriais falando sobre as ferramentas, que isso é que é o mais importante, você aprender a pescar, não é eu te dar o peixe, você faz um corte aqui, faz um corte ali, aumenta aqui, isso aí não.
ou bota uma compressão de 2x1 aqui, né? Na masterização você vai botar uma compressão lenta, depois tu vai botar uma compressão rápida, isso para pegar caldo. Isso aí eu tô te dando, não. Eu tenho que te mostrar como funciona, como mostrei aqui. E eu sei que faltou algo, né, que tu me tá correndo. Mas obrigado a todos e até a próxima semana.